Olá pessoal, o meu nome é Jacqueline e sejam bem-vindos aqui ao canal. Antes de começarmos o vídeo, já sabem, subscrevam o canal caso não sejam subscritos, deixem o vosso gosto se gostarem deste tipo de conteúdo e partilhem com alguém que achem que pode gostar. Também não costumo dizer, mas na caixa de descrições encontram o link para a minha conta do Goodreads, para o meu Trade Stories e o link de afiliados da UC que não gastam mais por isso se comprarem através do meu link, mas estão a ajudar aqui que eu recebo uma porcentagem daquilo que gastarem e assim eu posso comprar mais livros para vos trazer. Hoje venho então fazer o wrap-up do mês de novembro. O primeiro livro que eu terminei no mês de novembro foi o Isto Acaba Aqui, da Colleen Hoover. Eu queria reler este livro para poder ler a continuação, que saiu no mês de novembro, precisamente, ou saiu no final de outubro, agora já não tenho a certeza, mas pronto, eu queria ler este primeiro antes de ler o outro, porque eu já tinha lido este livro mais ou menos há um ano e podia já não me lembrar de tudo. Este livro foi para o projeto de leituras da Ana, dos Sonhos de uma Leitora, e foi para a Maratona Prisma, para o desafio de Ideation, que era um livro que fizesse gerar ideias. Neste caso, este livro em particular, fala-nos sobre uma rapariga chamada Lily, que conhece, na noite do funeral do pai, conhece um rapaz, um homem, no topo de um prédio. Eles começam a falar e acabam por, a partir daí, desenvolver um relacionamento. Também temos em paralelo a história do passado dela, com a vivência dela com o pai, que faleceu, e o relacionamento que ela teve na altura com um rapaz, um amor de adolescência que ela teve na altura. Vamos acompanhar esses dois tempos. Ela no presente está a ler os diários que ela escreveu da altura e vamos acompanhando os dois espaços temporais. Este livro em particular aborda o tema de violência doméstica, assim como outros temas, mas esse é o foco principal do livro e, portanto, acho que ele nos traz a mensagem, gerar a ideia de que isto não pode continuar e que isto acaba aqui. A forma como as coisas se desenvolvem até chegar a esse ponto e os pequenos sinais que vão sendo dados sobre essa situação e também depois o ultrapassar da situação, neste caso em particular. Daí o nome do livro e acho que foi por isso que eu escolhi para aqui para a carta de gerar ideias. O segundo livro que eu terminei foi Eu Quero Escrever uma História de Amor, de Louise Plummer. Este é um livro do Clube das Amigas, também foi para o projeto da Ana de releituras e foi para a Carta Verde Rest. Não foi por causa da cor na capa, mas sim por causa de ser um livro que me deixava descansada, no sentido que eu sabia que era um livro leve e que eu ia gostar de certeza, porque já o reli várias vezes e sempre que releio gosto imenso. É uma história que se passa na época de Natal, eu já quase nem me recordava desse pormenor em específico. E temos aqui a nossa protagonista, que é a Kate, que quer escrever então uma história de amor e está-nos a contar, mais ou menos à medida que está ela própria a escrever a sua história de amor, está-nos a contar a história dela. Ela, já desde muito novinha, que era apaixonada pelo melhor amigo do irmão, que vivia ali na zona e que eles os três estavam quase sempre juntos. Só que ela tem alguma diferença de idade deles, então ela era sempre a irmãzinha mais nova do melhor amigo. E esta é a história de como ela e ele acabam por se envolver, como é óbvio, porque isto é uma história de amor para adolescentes. É uma história muito fofinha, deixa-me sempre o coração quentinho quando eu leio esta história e recomendo muito para quem não conhece. Claro que é um infantil-juvenil, portanto já têm que ir se calhar com essa mentalidade, se bem que eu diria que era mais um young adult do que um infantil-juvenil, mas pronto. A maioria dos livros desta série, na minha opinião, são young adult e não infantil-juvenil, mas estão todos categorizados como infantil-juvenil, se eu não estou em erro. O terceiro também foi para o projeto de releituras, foi o Beauty and the Beast, da
O nome dela é Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont, acho que é assim que se diz, e se não for, lamento imenso por assassinar o francês, e foi para a carta da Maratona Prisma do Paine. Não foi por causa do tema, mas por causa da cor, que é igual, pronto, é igualzinha à cor da carta. Toda a gente conhece esta história. Esta é a história que deu origem ao filme da Bela e o Monstro, da Disney, e basicamente fala-nos sobre um pai que é bastante rico, tem bastantes filhos, e um dia há um desastre e os barcos todos de mercadoria que ele tinha são assaltados por piratas, afundam, uma série de catástrofes que acontecem na mesma altura. E este pai vê-se sem nada. A uma dada altura conseguem recuperar um dos navios e ele vai lá para ir ver os bens que esse navio tinha. Portanto, ele vai viajar para lá e pergunta aos filhos o que é que eles querem. As filhas todas pedem roupas, joias, e os filhos todos pedem coisas caríssimas. Pronto, todos pedem coisas caríssimas, menos a mais nova, a Bela, que não quer pedir nada, mas o pai insiste com ela que se vai trazer alguma coisa para os irmãos também vai trazer para ela, e ela acaba então por pedir uma rosa, porque ela gosta muito de flores e eles vivem agora, por causa dessa desgraça toda, vivem isolados e ela já há muito tempo não vê uma flor. Então o pai vai e afinal descobre que naquele espaço-tempo as pessoas a quem ele devia dinheiro e não sei o quê agarraram tudo aquilo que o barco trazia e o homem ficou sem nada. Então, quando ele está a regressar, vai de mãos vazias, muito triste por não pôde levar nada para os filhos, mas passa então por um castelo abandonado com um jardim muito florido e ele entra no castelo sem ver ninguém e oferecem-lhe comida e sítio onde dormir durante a noite. E quando ele está para ir embora, ele acha que não se deve importar de levar uma rosa do jardim. Mas é então que aparece o monstro que basicamente lhe diz que lhe ofereceu tudo o que podia para o bem-estar dele e que ele agora estava a ir embora e a roubar. E que teria então de ficar a pagar por isso lá no castelo, ou então, dado que ele foi recolher a rosa para a filha teria de assumir o lugar do pai. Que é então o que acontece e pronto, depois a história desenvolve-se a partir daí. Acho que toda a gente conhece esta história, mas pronto. Foi bom reler este livro, já não o reli há algum tempo. E continuo a gostar mais dos filmes, mas isso pronto, é normal, eu gosto muito dos filmes da Disney, sou um bocadinho aficionada, mas gostei bastante da releitura e pronto, foi mais um livrinho, bastante fininho, mas pronto. Depois, também para o projeto da Ana para reler livros, li o Skip Beat volumes 1, 2 e 3 com história e arte de Yoshiki Nakamura. Este livro foi para a carta Hunger, e foi porque tem este exato tom vermelho aqui nesta fita que está à volta da nossa protagonista. Este manga, portanto este em particular que eu tenho, contém então 3 volumes. Eles também são vendidos separadamente, mas eu prefiro comprar as edições 3 em 1 porque fica mais em conta. Os outros custam cerca de 9€ cada um e este custa 11 com os 3, portanto compensa muito mais comprar este. Se bem que vai muito mais atrasado a parte do 3 em 1 em relação aos volumes que estão a ser lançados, mas pronto. Para quem não sabe, então, este manga fala-nos sobre a Kyoko, que é uma rapariga muito otimista, muito sonhadora, que foi para Tóquio com o rapaz que ela gosta, porque os pais dele são donos de uma pensão, de uma estalagem, e queriam que ele assumisse o papel de dono da estalagem. E ele não quer, para já, assumir esse papel, ele quer ser famoso, quer ser um cantor famoso, e vai então para Tóquio para tentar ser um grande cantor, e pergunta a Kyoko se ela quer ir com ele. Ela, claro que, como gosta dele, acha que o sentimento é recíproco, e ela vai com ele e acaba por ser um bocadinho como uma criada para ele. Limpa a casa, faz-lhe comer, faz tudo aquilo que ele gosta como ele gosta. E ele
ao longo do tempo acaba por estar cada vez menos tempo em casa, por causa de começar a ser famoso, e ela é que está a cobrir as despesas todas dele, e então desistiu da escola e trabalha em 2 ou 3 trabalhos para conseguir pagar o apartamento onde estão e as despesas todas da casa, não é? Certo dia ela vai ter com ele para lhe levar uma marmita de comida, quando o ouve a falar com a manager dele, a dizer-lhe que basicamente só levou a Kyoko com ele para ela ser precisamente aquilo que ela está a ser, uma empregada. Ela, ao ouvir aquilo, fica extremamente frustrada e algo na mente dela acaba por mudar. Eles descrevem aqui que todos nós temos uma caixinha fechada com os nossos sentimentos e as nossas emoções, o nosso controle, sobre aquilo que nós somos. E ela então dá-lhe ali um clique, como que nós vemos os cadeados todos dessa caixinha dela a serem libertados, a caixa abre e revela-se assim uma data de espíritos todos psicóticos, de raiva, que acabam por influenciar um bocadinho o mundo exterior assim de uma forma meio estranha, e ela a partir daí jura vingança para com ele e vai procurar ela própria ser uma artista famosa. Ela no início só quer vingança, portanto ela não sabe para que área é que ela vai entrar. Ela entra como um talento, que é aquelas pessoas que fazem parte dos programas de entretenimento. Não é atriz, não é cantora. No entanto, ela depois vai-se aperceber que tem uma paixão realmente pela parte de atuar. Conhece também aqui um dos mais famosos atores da atualidade, que é o maior inimigo do rapaz com quem ela foi, que é o Show, que eu nem disse o nome dele, e ela acaba por ter aquela raivazinha de estimação por ele só por causa do Show. No entanto, acaba por perceber que ele não é assim tão mau e acabam por ter ali uma relação cada vez mais próxima. É um romance, tem uma arte muito gira. As partes dela a desenvolver as suas capacidades como atriz, a descobrir o gosto dela por atuar é muito interessante, e toda a parte que falam sobre o showbiz é muito, muito interessante. Portanto, eu recomendo muito que leiam este mangá se tiverem interesse nesses assuntos. Depois disso, li o Isto Começa Aqui, da Colleen Hoover, que é então a continuação do Isto Acaba Aqui. Este não foi para o projeto de releituras nem para a Maratona Prisma, foi um livro extra que eu li no mês. Este livro retoma a história então a partir exatamente do ponto em que o Isto Acaba Aqui termina, e vai-nos contar a história da continuação da relação das nossas personagens todas. Eu não vou revelar muito mais porque seria spoiler, mas pronto, posso dizer que começa exatamente do ponto em que a outra termina e vai-nos trazer uma relação muito mais calma, muito mais pacífica do que a anterior, abordando, claro, como sempre, porque é típico da Colleen, outros temas diferentes. Depois disso, como eu já ia embalada, li os volumes 4, 5 e 6 do Skip Beat, da Yoshiki Nakamura, também para o projeto de releituras da Ana e para a Maratona Prisma, para a carta da Rejection, que era este tom de laranja, exatamente aqui do vestido da Kyoko, e também um bocadinho aqui do tom do cabelo dela. Depois, os volumes 7, 8 e 9 do Skip Beat, também para o projeto de releitura, e para a Maratona Prisma foi para a carta do Cleanse, que eu interpretei aqui no sentido em que ela era tratada como uma empregada de limpeza. E também se pode, depois de eu ter feito o outro vídeo da TBR, também me lembrei que podia ter interpretado também de outra maneira, que é no sentido em que a nossa protagonista vai fazer uma limpeza à sua própria vida e vai mudar radicalmente tudo o que faz dela ela. Pronto. Não perdendo a essência dela de ser uma pessoa muito boazinha. Depois disso,
Li o volumes 10, 11 e 12, que foi para o projeto de leituras e foi então para a carta Passion, que escolhi porque, na verdade, aqui cada vez mais se vai desenvolvendo a história de amor, o início do que se vai ver ser uma linda história de amor entre a Kyoko e o Ren, se bem que agora nesta fase da história até o Sho já está a perceber que afinal se calhar até tinha alguns sentimentos por ela. Depois li o Skip Beat volumes 13, 14 e 15 de Yoshiki Nakamura, também para o projeto de releituras e para a carta preta da Maratona Prisma, que foi então aqui para a roupa da nossa protagonista. Esta última já não contou para a Maratona Prisma porque já o li depois do prazo da maratona ter terminado. Portanto, tecnicamente, apesar de eu ter lido para aí, já não contou. Portanto, a minha participação foi ter recolhido estas 7 cores e esta ficou pelo caminho, pronto. Mas houve quem a recolhesse, que é o que interessa, e portanto temos em esforço conjunto as 8 cores recolhidas para o nosso reino do Prisma. Para o ano, com certeza recolheremos outras cores e assim por aí fora até termos todas as cores recolhidas e então concluirmos esta história da Maratona Prisma que eu criei. Caso não saibam o que é, vão ver, vou deixar aqui nos cards e na caixa de descrições a playlist para irem ver os vídeos sobre esse assunto. Mais uma vez tenho que agradecer imenso a todos os que participaram na maratona e espero que tenham gostado de decidir as vossas leituras com base nestes desafios que foram aqui selecionados por sorte para vocês. Finalmente, o último livro que li no mês foi o Não Imaginam o que Eles Me Fizeram, da Yvonne Copperth. Este livro foi para o Leitura Surpresa número 2, portanto, se quiserem saber mais sobre ele e sobre aquilo que eu achei, podem ir ver esse blog. Era um dos livros do Clube das Amigas que eu ainda não tinha lido, portanto não foi para o projeto de releitura e também não foi para a Maratona Prisma. Terminei o mesmo no último dia do mês e pronto, se quiserem saber mais, vão lá a esse vídeo ver aquilo que eu achei. E foi isto, pessoal. Eu ainda li bastante no mês de novembro, até fiquei muito satisfeita comigo própria por ter lido mais do que aquilo que eu esperava conseguir ler. Digam-me se já leram algum destes livros e se ficaram interessados em ler algum. Se quiserem saber mais algum pormenor sobre algum deles, também podem deixar nos comentários, que eu tenho todo o gosto em responder, como sempre. E é isto. Vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!